Aonde existe dinheiro, inexiste inocência. O que são as holografias da Matrix? Matrix seria tudo aquilo que de alguma forma traz uma ilusão, um sobreponto diante a real verdade, diante a realidade, que a gente também vai chamar em algumas filosofias de véu de Ísis. Aquilo que de alguma forma acoberta, aquilo que deixa oculto, aquilo que vai de alguma forma trazendo para você uma realidade a qual não é a verdade. Então, tudo aquilo que nós consumimos, tudo aquilo que a gente aprende, tudo aquilo a gente subentende que isso é real. A Matrix são vários indícios da nossa realidade que todas as pessoas elas entendem como real, mas na verdade não é a verdade suprema, não é a realidade que está ali por trás. Tanto que no filme traz isso. O Neo, né, ele vive lá uma vida normal e ele começa a ter indícios de que ele está vivendo uma mentira. Até que ele é acordado, por isso que a gente tem a ideia do despertar e vários easter eggs durante o filme, né? Nós temos o coelho também, né? Sinalizando a famosa Alice no País das Maravilhas. Então tem uma hora que ele encontra lá com o coelho e o coelho é esse transportador dos mundos, né? Onde ele sai desse mundo irreal para o mundo da realidade. E o que seria a Matrix para nós aqui? Seria vários componentes da mídia, da música, dos ensinamentos, da educação, todos os componentes que de alguma forma entregam para nós uma realidade, mas que diante de vários estudos e o nosso despertar de consciência, a nossa expansão de consciência, nós vamos vendo que não, existem outros caminhos, outras verdades que talvez não foram ditas ou não foram apresentadas. Então a Matrix seria isso, todos esses componentes que agregam falsas ilusões da realidade. O que são essas holografias? São realidades sobrepostas. Então, nós temos uma realidade primordial, digamos assim, e nós temos várias realidades, várias camadas em cima dessa realidade. E até que a gente fure essas camadas de realidade, como a gente fura isso? Expansão de consciência, conhecimento. Por isso que tem aquela velha frase de Albert Einstein, né? Uma vez a consciência expandida, jamais ela retornará para o seu status quo. Então, o que isso quer dizer? Uma vez que você expande a sua consciência, você não consegue mais repetir os mesmos hábitos que você fazia antigamente, ou ser aquela pessoa antigamente, ou enxergar o mundo como você enxergava antigamente. Eu separei aqui alguns fundamentos e algumas aplicabilidades dessas holografias, onde elas estão presentes, onde é que eu entendo que é real e talvez não seja tão real assim, onde eu tenho que abrir mais os meus olhos, onde é que está oculto e eu não estou conseguindo ver por trás desses véus de Ísis. Vamos lá, primeiro. As holografias da Matrix estão presentes em várias vertentes da nossa sociedade. A principal delas, e talvez o que as pessoas às vezes elas entendem, mas não sabem como isso funciona, é na mídia. A mídia, ela tem um poder de comunicação gigantesco. E por ela ter esse poder de comunicar, ela acaba tendo ali em mãos um poder de falar para você o que é e o que não é verdade. Porque se sair num jornal hoje que tal coisa aconteceu lá na Arábia, como você vai constatar isso? Você não tá lá, você não vai viajar, pegar o voo. Não, vamos checar se isso realmente é real. Você não consegue. Mas você acaba criando essa identidade com aquele veículo de comunicação e aceitando que tudo que é trazido ali é verdade. Só que muitas vezes pode haver máscaras. Para quê? Para passar uma informação que vale mais a pena, uma informação que faz mais sentido, uma informação que realmente está em ressonância com as próprias crenças daquele veículo, né, de comunicação e tudo mais. Então, normalmente é passado dessa forma. Outra, né, a mídia também está presente o quê? A internet. A partir do momento que se teve a internet, a gente conseguiu ter o espalhar de informações muito mais rápido. Então, hoje é assim, acontece algo no outro lado do mundo, minutos já está no seu celular, apitando. Então, a gente tem que tomar cuidado com todas essas informações que chegam para nós. Uma delas, dentro da espiritualidade agora, é as meditações dentro de YouTube. Meditações dentro de certos canais, que são canais multiplicadores de informação. Como assim? Por exemplo, vamos supor que eu vou escutar lá um mantra, né? Em vez de eu buscar um cantor, um grupo, né, de mantra, alguém que faz realmente e canta esse mantra de forma oficial, eu vou lá, coloco o nome do mantra no YouTube, me vai aparecer um monte de canais. Só que não são canais que criaram esse mantra ou cantam esse mantra, são canais que pegaram de quem cantou esse mantra
replicaram isso, remodularam isso e colocaram e ofereceram para você. Só que são canais que têm um apelo emocional e ao mesmo tempo tem um engajamento muito grande que chega muito mais rápido do que o cantor oficial. Só que qual é o problema nisso? Onde estão os conhecimentos ocultos, né? Eles podem introduzir frequências que nós não vamos ouvir, são frequências inaudíveis, só que são frequências que podem mexer com o nosso estado emocional, nosso estado mental e, posteriormente, a questão física, tá? Como isso funciona na prática? Eu tenho no celular um aplicativo, um gerador de frequência, né? Então eu coloco aqui o número de uma frequência que eu quero gerar e eu dou play, ele vai criar essa frequência através das ondas, né? Então vou aumentar um pouquinho ele aqui, ó. Então, ó, estão vendo que as senoides estão ali passando? Só que eu consigo colocar uma frequência debaixo, por exemplo, de uma música. Coloquei aqui já, que é a música da abertura do Paranormal, que é essa música aqui, ok? E eu posso colocar a frequência, só baixar um pouco ela e colocar a frequência ao mesmo tempo. O que todo mundo está escutando agora? Só a música do Paranormal, mas olha a frequência, ainda está rodando. Então é possível colocar uma frequência embaixo de uma música e isso não ficar perceptível. Então eu vou lá, vou escutar um mantra, só que debaixo desse mantra pode ter uma frequência que vai me trazer uma ansiedade. Uma frequência que vai me remeter a um medo ou uma angústia. E por isso que algumas pessoas acabam até mesmo baixando a sua vibração por fazer meditações ou escutar determinadas músicas em canais não oficiais. Porque são canais replicadores e você não consegue saber o que foi feito naquele canal, qual meditação, qual frequência realmente foi utilizada. E hoje eu faço um trabalho de pesquisa dentro de frequências, né? Que a frequência ela tem um poder incrível, as pessoas não sabem disso. Tanto é que tem um estudo feito em Stanford agora, um estudo científico, onde eles estão conseguindo realocar as células do coração com frequência. Mas os impulsos de frequência conseguem readaptar as células do coração. O que isso quer dizer? O que esse estudo nos diz? Que as músicas, as frequências, têm poder sim de readaptar até mesmo o nosso componente físico. Sejam as células, sejam os mecanismos, né, de proteína e tudo mais. É possível a gente fazer essas readaptações com as frequências. O som, ele tem forma e o som, ele cria formas. Então, qual é as formas que eu estou criando dentro de mim se eu estou interagindo com frequências, digamos assim, não tão boas? Então, a primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado são isso. As primeiras holografias é meditação no YouTube, consumir certas músicas dentro do YouTube. Tome cuidado porque ali pode ter alguma frequência se não for de canais oficiais, porque são esses multiplicadores dessas meditações que podem colocar essas frequências. Outra coisa que acontece também na holografia da Matrix é como eles passam as informações. Primeiro, aqui a gente já falou muito sobre alienígena, sobre ET e tudo mais. E antigamente a mídia, né, ninguém aceitava isso, era tudo loucura de quem acredita, era tudo isso, tudo aquilo. Passam-se anos e anos, aí vem primeiro o governo dos Estados Unidos falando que não, existem registros sim de OVNIs. Aí vem outro que começam a fazer reuniões para discutir sobre OVNIs. E aí começam a aparecer aos poucos o que antes era dado como loucura e sempre esteve nesses arquivos, sempre estiveram com essas pessoas, esses tipos de informações. Só que o que acontece hoje em dia? Nós temos uma polaridade muito grande entre luz e trevas, digamos assim, uma energia positiva e uma energia negativa. E obviamente que os negativos, eles fazem de tudo para impedir o trabalho da luz, impedir o trabalho do bem, impedir tudo mais. Isso também é uma informação que aconteceu recentemente, né, onde foi dado até mesmo nome aí de alguns vírus com os mesmos nomes de seres de luz. Então tomar cuidado com esse tipo de informação, porque senão a pessoa ela vai conectar coisas que não fazem conexão. Mas a mídia coloca ali, apresenta todos os fundamentos. Ó, isso aqui tem base científica, isso aqui tem isso, tem isso. Mas onde são essas bases científicas? Até mesmo que a gente fez um estudo, eu gosto de estudar muito essa parte das ciências também, eu acompanho vários canais sobre isso. Para você ter ideia, alguns estudos científicos, eles não são aceitos pelas academias. Não são, na verdade, nem lidos, porque a pessoa que é lá responsável pela academia científica, ela pega o estudo, ela fala assim, mas isso aqui já foi refutado, e joga fora. Mas espera aí, só porque já foi refutado quer dizer que nunca vai ter a chance de ser aberto novamente? Então, muito do que tem a ciência hoje, então toma cuidado também com isso, porque a mídia, ela trabalha essas holografias dessa forma. Trabalho científico. Quando alguém chega para você e fala assim, não, isso aqui é trabalho científico, já coloca 100%, não, então é trabalho científico, com certeza vai dar certo. Isso é usado hoje na indústria farmacêutica. Porque imagina, guru, o seguinte,
como que a indústria farmacêutica vai falar assim, ó, não precisa mais tomar remédios, é só você se alimentar com frutas, com isso, com aquilo. Quem vai perder o lucro? Totalmente a indústria farmacêutica. Então, para ela não é vantajoso fazer estudos sobre alimentação mais saudável, sobre jejum. Eu quase não vejo os estudos de jejum sendo divulgados. E todo mundo tem aquela crença de que saco vazio não para em pé. E tem que comer de 3 em 3 horas, né? Só que vai no mercado hoje, o que eles comem de 3 em 3 horas? O mercado hoje é 60% coisas de café da manhã, assim, bolo, salgadinho, só coisas assim que não tem valor nutricional. E não, você tem que comer de 3 em 3 horas. E a prática de jejum é ruim. Só que a prática de jejum é algo milenar. E isso vai criando esses véus e as pessoas vão acreditando que não, se eu jejuar, eu vou passar mal, eu vou isso. Sendo que já tem esses estudos que indicam que o jejum é uma das grandes quebras de algumas doenças crônicas, algumas doenças como depressão, né? Algumas doenças de questões biológicas, né? Como pressão alta, diabetes. Já tem estudos de pessoas que fizeram a prática de jejum e tiveram um benefício gigantesco nesse tipo de doença. Obviamente que hoje em dia não dá para você já ir praticar um jejum. Procure um higienista, procure um nutrólogo, alguém que te ampare nesse processo, mas é um processo ótimo. Tanto é que na quaresma realizavam jejum, até hoje lá nos muçulmanos eles realizam o jejum, né, nas épocas de Ramadã. Na Índia, se muito era utilizado o jejum, está descrito nos antigos Vedas. E hoje ninguém se fala do jejum. Todo mundo fala que tem que comer mais. Quanto mais comer, mais saúde você tem. E não é isso que a gente está vendo, né? Hoje em dia a gente está tendo cada vez mais indícios de mais doenças aparecendo. Então são formas que a mídia utiliza, essas holografias na Matrix, que a mídia vai utilizando esses conceitos para instalar no nosso inconsciente coletivo, né? O que seria esse inconsciente coletivo? Um pensamento em comum com todos os seres da mesma espécie para instalar verdades que talvez não sejam tão verdades assim. Por quê? Porque ninguém vai abrir um livro, ninguém vai pesquisar, ninguém vai a fundo para saber o que realmente é. Só pega aquela informação, acredita e ponto final. Mas existiam 13 famílias principais que estariam em todo esse poder e que por trás disso teria toda uma massa de manopla. E se a gente pensar, hoje quem é o dono do mundo? Quem tem dinheiro. Quanto mais poder, mais você manda, né? Tanto que os Estados Unidos está aí. Entra, sai de guerra, faz isso, faz aquilo e tal. E sempre sai como certo, né? E quando a gente vai assistir um filme, é sempre eles são os gloriosos de tudo. Então a gente tem que começar a estudar um pouco mais, se aprofundar um pouco mais para não cair nessas armadilhas, nesses boicotes da Matrix. Outra coisa que eles também utilizam, até mais essas questões das frequências, são dentro de filmes. Um filme que foi utilizado essas frequências é o próprio filme do Exorcista, onde eles colocaram frequências que induzem o medo, induzem o horror, debaixo de cenas assim, aquelas cenas ápices, né? Onde é pra ter um susto, onde é pra ter aquela... Para que gira a cabeça da menina lá. E aí colocavam essa frequência que ficavam totalmente inaudíveis. Dizem até mesmo que debaixo, porque o som, né, no trabalho de edições você possui camadas. Dizem que em camadas desses sons eles colocavam até gritos de porcos, animais em sofrimento. Para que a pessoa, porque é igual eu coloquei aqui como exemplo, né? Vocês só escutaram um som do paranormal, a frequência vocês não estavam escutando. Eu poderia colocar o que eu quiser. Eu poderia colocar até mesmo uma fala de uma pessoa falando lá repetidamente. Você está sentindo angústia, você está angustiante, nossa, como você está mal, como você está com medo. Isso vai porque você não vai escutar isso com um som assim tão audível. Então isso vai passar, só que o seu sistema cerebral vai fazer a interpretação. E aí todos os seus neurônios vão fazer as conexões que fazem sentido com essa frequência que você está escutando. Uma outra coisa que pode ser utilizado isso é em propaganda. Eles utilizam muito em propaganda. Eles acabam sempre ali, né, uma novela, alguma coisa, num ápice, aí vem aquela propaganda certeira. Por quê? Porque a pessoa já está naquela condição e aí elas lançam a propaganda porque cria um gatilho muito maior, né? Só que as pessoas às vezes não entendem sobre isso. Acham que não, tá tudo certo, ninguém tá agindo de má fé, não existe. Gente, sempre vai existir isso. Por quê? Porque isso movimenta muito dinheiro, isso movimenta interesse, isso movimenta tudo. E todo lugar que entra esse tipo de sistema, esse tipo de energia, eles vão utilizar todos os mecanismos possíveis. Sempre utilizando esses conceitos que vão induzir, vão causar gatilhos nas pessoas. Tem até pessoas que podem, dependendo do gatilho, sofrer com uma crise de ansiedade. As pessoas até mesmo crises de existenciais, crises de depressão. É por isso que a gente está vivendo uma época que tem muitos jovens que estão meio perdidos. Porque quando veio a vinda, né, do celular e dos dispositivos e aplicativos e tudo mais, alguns dizem que alguns aplicativos trazem já esses sistemas de gatilhos. Nossa. Aí a pessoa está mexendo no celular, só que esse gatilho está sendo retroalimentado. Alimenta, e a pessoa vai criando aquele estado emocional que é induzido pelo aplicativo. Aí a pessoa vai criando uma crise de ansiedade, criando uma crise de autocobrança, e isso pode se transformar numa depressão e tudo mais devido a esses sistemas.
Então eles conseguem utilizar essas ferramentas como mecanismos aí para trazer um benefício próprio. Aonde existe dinheiro, inexiste inocência.